Votos de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. No julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Meus irmãos e irmãs, Jesus afirma, é bom para nós que ele vá. Ele disse aos discípulos isso. Eu gostaria de entender, usando um exemplo, quando as mães querem provocar a criança, o bebê, mais ou menos de 11 meses, 10 meses, 1 ano, a caminhar, o que é que as mães fazem? Usam o andajá, porque o andajá sustenta e ao mesmo tempo exige que as crianças já comecem a ter força nas pernas para se manterem em pé. E a mãe tem que se afastar, não pode segurar totalmente essa criança. Assim é bom que a mãe tome distância para que ele ganhe a força. Então Nosso Senhor está dizendo, a minha presença entre os meus discípulos será dentro deles. Então é melhor que eu vá, porque eu virei com o Espírito Santo, na forma do Espírito Santo, no Espírito Santo. Jesus conquistou isso para nós, o Espírito Santo, com sua paixão, morte e ressurreição. Então ele está dizendo aos discípulos, é bom que eu vá, porque assim vocês terão a vida em vocês mesmos. Vocês me terão dentro de vocês mesmos. Meus irmãos e irmãs, nosso Senhor, portanto, nos promete o Espírito Santo. Repito, para que a gente tenha força dentro de nós para afrontar os desafios da vida e aprender a louvar diante das alegrias da vida. Depois Nosso Senhor diz que esse Espírito Santo vai demonstrar ao mundo, esse mundo aqui significa o mundo do egoísmo, do mal, da perversidade. E quando ele vier, ele demonstrará ao mundo. Portanto, o Espírito Santo tem essa força de deixar bem explícito ao mundo o que consiste o pecado, o que consiste a justiça e o julgamento. E Nosso Senhor diz que o pecado, que é um erro, é porque não acreditaram em mim. Então o Espírito Santo vai revelar isso. É como alguém que chega a uma idade e diz, poxa vida, é mesmo, agora que eu percebi e entendi. Então o Espírito Santo se adianta, vem ao nosso encontro, para que a gente não erre mais. Nos vai revelar o pecado, para a gente não errar mais. Vai deixar bem claro em que consiste o pecado. E os erros, deixa bem claro, justamente para a gente não cair nos mesmos erros e pecados. Depois o Espírito Santo vai mostrar a justiça, o que é justo. A justiça e o julgamento, né? A justiça porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. O mundo não virá, mas não verá mais a Jesus, a não ser que volte a ser justo. Se nós somos justos, nós podemos ver o Senhor. Do contrário, a gente vai padecer esta justiça e não encontraremos mais a Ele. Depois esse Espírito Santo vai demonstrar também uma outra coisa, que é o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Então o julgamento é este,
a condenação do chefe deste mundo. Por quê? Porque o chefe deste mundo, o demônio, esperava que Jesus perdesse, que o mal triunfasse, mas no alto da cruz, Jesus consegue perdoar, digamos assim, não é? Jesus perdoa a multidão, um mundo novo nasceu, o perdão venceu o ódio. Depois Jesus entrega ao seu Pai o seu Espírito, portanto reconhece o Pai como o Pai bom e que nós temos tantos irmãos e irmãs. Portanto, o Espírito Santo condena o chefe deste mundo, enquanto, no seu julgamento, atesta e deixa claro que na cruz Jesus venceu. O bem venceu o mal, o perdão venceu o ódio ou o rancor, e a confiança no Pai, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, venceu todo o desespero. O Espírito Santo tem esse trabalho, digamos, essa força de revelar todas essas verdades. Que nós possamos, portanto, com esse Santo Evangelho, nos preparar para a festa de Pentecostes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.